Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal e hoje nós vamos estar falando sobre o VGIA11, né? Um dos principais fundos do segmento de agro, né? De agronegócio, e ele tem sofrido bastante aí por causa de um CRA, né? Que ele acabou o Languiru, né? Que é o responsável por este CRA, infelizmente ele não vem pagando esse CRA e consequentemente o fundo acabou sendo afetado, né? Porque tem uma inadimplência. Imediatamente o que aconteceu? As cotas despencaram muito forte, né? Só que elas já vêm despencando, né? Se nós formos observar, desde abril de 2022, quando ela atingiu seu pico, é que ela vem despencando, né? Só que o cotista ele não consegue ver isso, né? Porque a maioria dos cotistas eles vão analisar o fundo sempre no último ano, né? No último ano ele saiu da casa de R$ 9,85 e veio bater na casa de R$ 8,15. Mas se nós olharmos os últimos 5 anos, ele vem caindo nos últimos 5 anos a sua cotação, né? Só que os investidores de fundos imobiliários, eles não conseguem ver isso, né? Infelizmente. É a mesma coisa que acontece com o IRDM11, né? Ele sofre deste mesmo problema. Ele vem caindo desde o início de 2021, só que mesmo assim muita gente só veio perceber ali no final do ano de 2022 para 2023, certo? Então nós vamos falar aqui sobre o VGIA11, né? Essa confusão, essa salada, um bocado de gente produzindo conteúdo e ao invés de ajudar você que é investidor, causa mais confusão ainda na sua cabeça, certo? Então vamos fazer uma análise crítica do VGIA11. Primeiro ponto que você tem que perceber, né? Então, mas antes de passar, né, peço para você que não segue o nosso canal, que siga o nosso canal, comente, curte, compartilha, né? Faz também sugestões para o nosso canal crescer, certo? Então vou tentar trazer para vocês o máximo de informação, sem enrolação, sem mutretas, nada disso. É mostrar o cenário como ele é, certo? Então a primeira parte eu vou usar o Investidor 10 para mostrar para vocês. Então qual é a primeira conclusão que nós precisamos tirar? O VGIA11 ele não está caindo por causa que o Languiru ele está devendo. Não é isso, pessoal. Mente para vocês. Vocês assistem os vídeos desses canais, tem muita visualização. Não é, ó. Se nós pegarmos os últimos um ano, ele já vinha caindo, ó. Um ano atrás, ó, saiu da casa de R$ 9,87 e veio para a casa de R$ 8,00, né? E se nós pegarmos os últimos 5 anos, olha aqui, né? Então ele não caiu porque o CRA lá do Languiru não está sendo pago. Não é isso, pessoal. Olha aqui, ó. O pico dele que ele atingiu foi em 8 de abril de 2022 e desde lá ele vem caindo, onde nesse momento ele chegou à sua cotação mínima, que é R$ 8,15. Ainda não bateu a cotação mínima em 52 meses, que é R$ 8,03, que aconteceu bem aqui, lá no mês de dezembro, quando saiu a notícia do Languiru e todo mundo dizendo que estava caindo por causa do Languiru. O Languiru potencializou uma queda? Potencializou, mas ele já vem caindo há muito tempo, pessoal. É muito tempo. Então, quando vocês forem olhar em um gráfico, não olhem os últimos um ano. Isso é loucura que muitas vezes vocês fazem. Vocês podem olhar os últimos um ano e uma subida. Aí você pode olhar o último ano, mas queda você tem que olhar nos últimos 5 anos. Né? E ele já vem caindo faz tempo, pessoal, certo? Ele vem caindo faz tempo. Essa história do Languiru fez só potencializar essa queda, né? O que é esse Languiru? É
um espaço, uma indústria, né, onde se faz o abatimento principalmente de aves, né? Então abate lá aproximadamente 75 mil aves, né? Ou seja, é um abatedouro. E devido a problemas internos, ele não conseguiu pagar esse CRA, né? Ou seja, o que é que ele fez? Ele precisava fazer um investimento dentro do Languiru. E o que é que ele faz? E ele produz uma dívida, e o VGIA comprou essa dívida, e em cima dessa dívida ele botou uma taxa de CDI e 6,75, em outro ele colocou 6,5, né? Então o que acontece? Essa taxa ela é muito elevada, né? Então é difícil de você pagar. Então o VGIA ele é um fundo do setor agro, de agronegócio, que já é arriscado em si, e além disso é um fundo high yield, né? Basta você ver, ele está pagando 17,68, né? Ou seja, nesse dividendo alto está embutido o risco. Quanto mais alto o dividendo, maior o risco de você investir neste fundo. Então, se nós formos olhar de forma crua, na verdade, esse está sendo os melhores momentos para você aportar no VGIA 11. Por quê? Porque ele chegou na sua menor cotação desde o surgimento dele. Nós estamos próximos da menor cotação, né? Aí você pergunta para mim, ele pode cair mais? Descer abaixo dos 8? Sim, isso pode acontecer, principalmente se tivermos um outro caso de inadimplência. Por quê? O fundo de papel ele tem um problema que os fundos de tijolos, entre aspas, ele não tem. Qual é? Como o fundo de papel ele é de dívida, se não pagar a dívida, dinheiro não entra. Se dinheiro não entra, a cota cai. E a cota caindo, ela pode bater zero. Por quê? Porque dívida você não tem um lastro por trás. Já no fundo de tijolo, se o inquilino não pagar o aluguel, o inquilino é despejado, você pega o aluguel, vende e dá esse dinheiro para os cotistas. Por isso que fundo de papel é tão arriscado. Fundo de tijolo é um poço que tem fundo. E o fundo desse poço é garantido pelos imóveis. Fundo de papel, o fundo do poço é o fundo do poço mesmo, é zero. É cotação zero, valendo zero, e dividendo valendo zero. Por quê? Porque você comprou dívidas. E dívidas você pode ter algumas garantias por trás. E aqui que está a diferença do VGIA 11. É um fundo do poço que tem poço. Por quê? Porque o Languiru, quando ele fez o pedido desses CRAs, né, ou seja, ele fez o pedido desse dinheiro e ele gerou um CRA, ele colocou por trás o abatedouro. Então, se ele não conseguir pagar, ele tem que se desfazer de parte deste abatedouro para quitar esse CRA. Certo? Então é um CRA que tem um lastro por trás. Qual é o lastro que está por trás? Um abatedouro, né? Então, como o VGIA não quer que esse abatedouro seja vendido para pagar essa dívida, eles estão fazendo um acordo que seja bom para os dois, né? E o Languiru siga fazendo o trabalho que ele sabe fazer, que é o abatimento das aves, né? Porque esse setor do agro, ele é assim, pessoal. Você tem um mês que ele é muito ruim e no próximo mês pode ser muito bom, né? Ele é muito volátil, né? Então, esses fundos de agro, para você que não tem estômago de volatilidade, saia fora enquanto é cedo, certo? Por quê? Você tem que entender que no fundo imobiliário de tijolo são imóveis, no agro são organismos vivos. Então, se tem uma gripe, os animais adoecem, o agro é afetado. Se você tem uma plantação e dá um El Niño,
Os imóveis não são afetados nos fundos imobiliários, mas no Fiagro ele é, porque tem organismos vivos ali por trás. Tem uma galinha, tem um boi, tem uma planta, tem uma safra de milho. Então, raciocina comigo, o que é mais volátil? Um ser vivo, um ser que tem vida, uma planta, um boi, uma vaca, um bode, ou um prédio? Quem é mais sujeito aos intempéries do dia a dia? Então, o setor do agro ele tem muita volatilidade. E por ele ter uma volatilidade tão grande que ele paga 17, ele paga 18, ele paga 20. Já um fundo de tijolo paga 9, paga 10. Por quê? Porque ali é mais seguro. Se eu tiver uma gripe suína, o meu prédio vai continuar do mesmo jeito. Mas se eu tiver uma gripe suína, a minha produção pode ser completamente afetada. Se eu tenho uma gripe aviária, o meu prédio continua lá na Faria Lima. Mas se eu tenho uma gripe aviária, todos aqueles que são indexados para esse setor da avicultura vão ser todos afetados. Então é isso que você tem que entender. E o VGIA tem muito investidor CPF. Então quando você tem uma crise dessa, eles pulam fora, eles acabam vendendo o fundo imobiliário deles. Ou seja, o dividendo que ele ganhou, agora ele perdeu todinho. Por quê? Porque certamente ele vendeu na baixa. E ao vender na baixa, o que aconteceu com o fundo imobiliário? Aquilo que ele ganhou de dividendo foi com um prejuízo na desvalorização, ou seja, muitos estão saindo no vermelho, no 0 a 0. Então vocês entram nesses fundos imobiliários de agro, mas não entendem o funcionamento por trás, né? E vocês precisam entender, né? Não invistam em segmentos, em setores que vocês ainda não entendem, vocês são muito atraídos pelo dividendo. Mas vamos seguir aqui a nossa análise. Outro ponto, ele apanhou muito porque o dividendo caiu para 8 centavos no mês passado. Por isso que essas cotas elas despencaram de R$ 9,10 e bateram o fundo do poço de R$ 8,15, porque ele vinha distribuindo ali, né? Ele vinha distribuindo, todo mundo feliz, ele vinha distribuindo 12, foi para 8. Assim que saiu 8, quando o home broker abriu, todo mundo saiu despejando as suas cotas. Beleza, venderam, né, para se livrar do prejuízo. O que aconteceu no mês seguinte? Ele pagou 11 centavos. Ou seja, quem ficou quieto, quem não se desesperou, quem ficou posicionado, no outro mês recebeu 11 centavos. Né? Ou seja, quem comprou na queda do dividendo, quem vendeu na queda do dividendo, certamente foi impactado. Aí quem ficou posicionado agora recebeu 11 centavos. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo como o segmento do agro ele é volátil? Claro que está pagando menos do que o ano passado, né? E ele vai pagar menos do que ano passado, não tem como ele pagar mais do que o ano passado. Aí eu vou mostrar para vocês por que ele não tem como pagar mais do que o ano passado. Então bora lá? Então nós vamos descer agora bem aqui para mostrar para vocês, certo? Primeiro ponto, que eu preciso explicar para vocês. Todos os CRAs do VGIA são de curto prazo, ou seja, não tem nada indexado a IPCA, ou seja, a longo prazo. Tudo é de curto prazo, é uma carteira de curto prazo, é uma carteira que ela responde constantemente ao mercado. O mercado oscilou para cima ou para baixo, afeta o VGIA. Por quê? Porque ela é uma carteira construída para curto prazo de no máximo 3 a 4 anos. Já o fundo imobiliário indexado ao IPCA é uma carteira para longo prazo, é uma carteira daquele investidor que não quer ficar sofrendo a influência constante das variações do mercado, embora a inflação ela varie muito mais do que o CDI.
né? Mas carteira de CDI é para você ter retorno de curto prazo, não é de longo prazo. Botem na cabeça de vocês. Se você compra um fundo imobiliário onde ele tem uma carteira de CDI, CDI é para quem quer ganhar dinheiro de curto prazo. IPCA é para quem quer ganhar dinheiro de longo prazo. Botem na cabeça de vocês. Aí bora lá. Ele não é um CDI de 1 mais 1. Ele não é um CDI de 2, que geralmente é o máximo que o mercado quer pagar para bons credores, né? Para bons devedores, né? O máximo de CRI que você vai pegar é um CDI 1 e um CDI 2. Olha a carteira dele de CDI. CDI 4, CDI 5, CDI 7, CDI 6, quer dizer 6,75, CDI 6,5. O que significa isso? Significa que em 2023, quando a Selic estava 13,75, esses 13,75 foi somado com 4,2, o que ficou 7,8. Então ele estava pagando 7,8. O Bela Agrícola estava pagando 7,8, o que era CDI mais 4,2. A Selic agora é 11,25. Então 11,25 mais 4,2 dá o que? Vai dar 15,45. Ou seja, o que o Bela Agrícola pagava já reduziu em 2%, já reduziu em 2 casas. Então não tem como ele pagar mais do que o ano passado. Não tem como. E se a Selic seguir caindo, os devedores vão pagar cada vez menos, né? Vão pagar cada vez menos. Por quê? Porque agora o que está variando é o CDI, né? O CDI estava se mantendo 13,75, agora era 13,75 de cima a baixo, agora é 11,75 de cima a baixo, né? Ou seja, está caindo o CDI, consequentemente o VGIA ele vai receber menos, não tem como ele receber mais. O cenário de CDI é de queda. Então, o que nós temos associado? Nós temos um cenário de Selic caindo, né? E nós temos um cenário que, por mais que o agro se beneficie, que o agro seja o segmento que mais se desenvolve no nosso país, né? Você tem que se lembrar que é um setor extremamente volátil, pessoal. Volátil. Raciocine comigo. Você tem uma plantação de banana. Você tira essa banana. Essa banana, quando ela sai lá da plantação até ela chegar no supermercado, você vai perder de 20% a 30%. Certo? E além disso, você na agricultura, embora nossa agricultura seja uma das mais desenvolvidas, nós competimos com grandes players, como a China e como outros países, né, que tem uma pressão muito grande dentro do segmento agrícola. Então é um setor que tem uma alta volatilidade. Uma alta volatilidade por quê? Porque é um segmento que investe no setor vivo, é planta, são animais, é no setor do agro. E o setor do agro, como são organismos vivos, são mais suscetíveis às intempéries do que você ter um fundo de lajes corporativas, do que ter um fundo de galpões logísticos, do que ter um fundo de shopping. Então é isso que vocês precisam guardar na mente de vocês, certo? Evidentemente, diante da queda da cota, ele ficou com seu preço sobre o valor patrimonial na casa de 0,85, a liquidez diária 3,2, né? A variação, queda de 15%, né? Quem é que promoveu essa queda de 15%? É porque ele já vem caindo, porque a Selic vem
caindo. Só que ele não vem caindo esse ano. Como nós já vimos lá no gráfico, ele já vem caindo há muito tempo, pessoal. Há muito tempo, só que vocês muitas vezes não veem as coisas, né? Vocês não conseguem ver as coisas, né? Evidentemente, quem ganhou, perdeu, né? Porque uma queda de 15%, ele vai comer aí toda a valorização que você teve. Mas essa queda de 15% você só tem se você vendeu. Você precisa guardar isso na sua cabeça. Se eu tenho um fundo imobiliário, ele caiu 15%. Eu só tenho esse prejuízo se eu vender. Se você vender, aí sim você tem esse prejuízo. Mas se você ficar parado e esperar ele se recuperar, você não absorve esse prejuízo, certo? Porque muita gente vê, vixe, caiu 10%, vou correr e vou vender. Se você vender, você assumiu o prejuízo. Ou seja, você tinha um prejuízo teórico e transformou agora em real, porque quando você vender, você vai vender com prejuízo. Mas se caiu e você tiver calma para fazer duas coisas, ou esperar ele subir, se você acha que ele é um fundo imobiliário muito bom, uma hora ele vai se recuperar, então você pode não aportar, se você tiver medo, não aportar e ficar parado, ou se você já tem mais experiência no mercado e acha que ele é um fundo bom e ele vai se recuperar em algum momento, você aproveita a queda para aportar mais, para comprar mais, para aumentar mais a sua posição. Mas essa é uma decisão que somente você vai tomar. Ninguém pode tomar essa decisão por você, nem o seu analista lá que lhe dá orientações. Se ele faz isso por você, ele está trabalhando de forma errada, porque a carteira não é dele. Ele pode te dar um subsídio para você tomar a melhor decisão, mas ele não pode tomar a decisão por você, dizer compre isso é errado. Não, você tem que mostrar o cenário e deixar sempre a pessoa comprar. Porque se você faz isso para a pessoa ficar dizendo compre isso, compre aquilo, compre isso, compre aquilo, na verdade essa carteira não é sua. Essa carteira é de quem está lhe orientando, né? Ou seja, o seu dinheiro está se rentabilizando, está se valorizando, mas você não tem influência nenhuma dele. Logo, em períodos de benefício, você vai ficar muito feliz com o seu analista CNPI lhe orientando, mas quando o mercado começar a levar pau, e esse momento vai chegar, porque o mercado é cíclico, você vai ficar com ódio do seu analista, vai achar que ele é burro, vai achar que todas as recomendações que ele fez era só para ganhar dinheiro em cima de você. Então participe das decisões, nunca terceirize, certo? Porque o analista, por melhor que ele seja, ele tem os interesses dele, tem o interesse do segmento que ele representa, ou da empresa que ele presta serviço como consultoria. Então, cuidado, certo? Se nós formos descer aqui, né, fundo de papel, tem um baita número de cotistas, 169 mil, a maioria aqui é CPF, ou seja, qualquer crise é venda, pessoal, porque tem muito investidor CPF e muito investidor iniciante. Então, qualquer crise é venda. Então, você que já está há mais tempo no mercado, talvez você que goste do agro, encontre boas oportunidades, porque tem muito investidor CPF. Como tem muito investidor CPF, qualquer crise eles saem vendendo à torta e à direita. Mais de 86 milhões de cotas no mercado, valor patrimonial de 9,58, ou seja, nós estamos muito distantes disso. Está se aproximando de 1 bilhão, mas vai demorar a chegar, uma vez que não chegou sobre o seu preço, sobre o valor patrimonial, para fazer uma nova emissão. E 11 centavos de dividendo, né? Depois de pagar 8, foi lá e pagou 11, né? Fazendo muito investidor CPF que vendeu se arrepender de ter vendido, né? E aqui que está, né? A rentabilidade negativa. Rentabilidade negativa. Como que a rentabilidade está negativa? Se na minha carteira está positiva, porque a rentabilidade está negativa? Porque ele vem caindo a cotação desde
Desde quando? Desde abril de 2022. E por que que eu não vi? Porque quando eu comprei, parecia que ele estava subindo, né? Quando eu comprei, parecia que ele estava subindo quando eu comprei. Parecia que ele estava subindo quando eu comprei. Mas não, né? Não tinha nada de subida. Na verdade, a subida fazia parte de uma grande descida, né? Então, analise, né? Veja um segmento, compreenda como funciona ele, o dividendo já falei, valorização evidentemente caindo, né? Não tem como se recuperar. E esse é o nosso vídeo de hoje, né? Eu poderia falar muito mais coisas aqui sobre o VGIA11, mas o vídeo ia ficar muito longo. Então, só um pequeno cenário aí do VGIA11. Ele é um fundo ruim? Não é, pelo contrário, ele é um fundo muito bom do segmento dos fiagros, mas você tem que entender como é que o mercado funciona. Se você não entende na primeira crise, você vai sair vendendo, que foi o que aconteceu aqui, né? Muita gente vendeu porque achava que o problema era a inadimplência do Languiru. Languiru acelerou a inadimplência, mas ela já vinha caindo fazia tempo, certo? Então, valeu, muito obrigado a vocês permaneceram até o final aqui do nosso vídeo. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe vocês e que o ano de 2024 para os fundos imobiliários possa ser muito melhor do que o ano de 2023.